Bem-vindos ao Modernidade Ciência. Vou fazer um complemento ao vídeo que eu fiz sobre o acidente catastrófico com o 787 da Air India, ocorrido dias atrás, com apenas um sobrevivente dos 242 pessoas a bordo. À medida que os dias vão se sucedendo, novos dados, novas informações vão convergindo para aquilo que lá atrás eu coloquei aqui para vocês ainda como hipóteses, né? O que nós sabemos, só fazendo uma recapitulação. O avião rodou até o fim da pista para fazer a rolagem. Toda aquela poeira que surge ali, porque já estava realmente no fim da pista. Informações que surgiram nos últimos dias mostram que o avião não decolou da posição inicial da pista, e sim, ele decolou a partir de uma intersecção. Por que ele decolou com uma pista, então, menor? Talvez para ganhar tempo. Talvez tenha sido sugerido para a tripulação, você pode, em vez de ir até o final, decolar a partir de uma intersecção. E, ao que tudo indica, eles aceitaram. Então, isso também indica porque eles tiveram que usar toda a pista, que é uma pista bastante longa, que a existente. Mas há dados que também estão sendo divulgados, de que a pressão atmosférica estava baixa e a temperatura muito alta. Isso também afeta o desempenho dos motores. Na padronização internacional, significaria 37 graus para 1000 milibares e tal. Então, assim, a temperatura estava alta. Isso está acontecendo na Índia em função da chegada das monções, que levam o ar quente do Oceano Índico, para dentro do território da Índia. Então, isso é um fator que também vai ter que se levar em conta, como que a atmosfera estava ou não propícia para o peso máximo do avião, para o tamanho da pista e tal. Uma outra questão que tem sido comentada é que pilotos dessa companhia e de outros gostam muito de fazer uma aceleração máxima na pista para depois sair com um ângulo mais forte de ascensão para evitar pássaros e outras coisas. Então, isso tem sido, inclusive, muito monitorado por seguradoras de empresas aéreas. Que algumas empresas, por exemplo, usavam, para poder rodar mais veloz, o flap zero, rodava um flap zero, aumentava a velocidade, subia e depois ele ia puxando ali, mas na largada e tal. O que não parece ser o caso, porque as seguradoras começaram a monitorar esse tipo de procedimento. Tudo isso hoje está controlado, está chipado. Então, eles não fariam isso, de decolar com flap zero, simplesmente para ganhar velocidade de aceleração e depois subir, né, mais rapidamente, né. Porém, considerando a diferença de experiência, o primeiro oficial tinha ali em torno de 1000 horas, que é pouco, né, 1000 horas, tá, sendo instruído pelo comandante, que era instrutor. Há uma suspeita, porque, como eu havia dito no primeiro vídeo, que é muito, muito interessante, que quando ele sai do chão, em situações normais, ele está saindo do chão, nos primeiros 13 segundos, ele está subindo normalmente. E aí nós vamos ter os dados do Voice Recorder e o Data Recorder, para saber o que aconteceu depois de 13 segundos. Porque ele caiu por volta de 30 segundos, mas
Nos primeiros 13 segundos ele ainda está subindo, depois ele começa a aparecer como se estivesse descendo. Qual foi a ordem do comandante nesse momento? Por exemplo, gears up, né? Gears up, quer dizer, sobe o trem. E se, por hipótese, que isso já aconteceu em outras situações do passado, o primeiro oficial se confunde, coloca flaps up e fecha os flaps. Então os flaps podiam estar abertos para decolagem e ele, na direção, aperta o botão de fechar os flaps. Isso daria uma enorme diferença nessa situação da atmosfera que eu coloquei para vocês e na razão de subida que o comandante estava tentando acender. Isso vai aparecer nos dados. E aí surge a questão do RAT. O RAT, né? O Run Air Turbine. Aí para os puristas, eu não estou falando motor. Eu estou falando turbine. Então, o dispositivo que sai abaixo ali da aeronave, desde o Airbus 320 e tal, tem uma pequena turbina, RAT, né? Run, né? Air Turbine. Ele sai ali para compensar uma perda de potência que ocorreria, por exemplo, dos motores. Ele automaticamente ele se abre e aquele fan, né, aquele girando a turbine, não é motor, viu? Não é motor, é turbine. Então, o avião tem turbine, tá vendo? Ele gera, pelo menos, a energia necessária para as coisas críticas ali, né? Isso, inclusive, foi muito útil naquele incidente no Rio Hudson, quando o Airbus perde as duas turbinas por ingestão dos pássaros, e o RAT, a turbine, ele auxilia na energia até o pouso no Rio Hudson, já que as turbinas tinham parado de funcionar. Quem garantiu a eletrônica mínima na cabine foi o RAT. Então o RAT é um dispositivo muito interessante. Não está claro se o RAT caiu ali, saiu. É bem provável que sim, porque se houve uma perda de potência, ele se acionou. Ele foi encontrado para fora da fuselagem, nos destroços. O RAT foi encontrado para fora, apesar de que ele podia, no impacto, ter sido colocado para fora, mas eu acredito que ele, de fato, foi acionado. Se em algum momento houve uma perda de potência em função de uma configuração inadequada que foi colocada ali. A suspeita de contaminação de combustível também não está descartada, mas eu acho um pouco mais difícil de ter havido a contaminação simultânea para os dois motores, mas que houve uma perda de potência, está ficando claro que aconteceu. Ou essa mudança de configuração, gears up, e alguém simplesmente puxou os flaps, ou havia uma discussão entre o comandante e o aluno de qual flap utilizar. Então, isso também já aconteceu no passado, de uma certa discussão, né, de qual configuração, afinal de contas, a gente está usando, qual que seria melhor, e a configuração do avião ficar um tanto quanto confusa, né, fazendo com que ele simplesmente continue com a potência, mas que ele está descendo. Isso vai aparecer no Data Recorder, se apesar da potência continuar, se ele perdia a altitude. Apesar que o comandante, no Mayday, ele diz que está com perda de potência. Então, isso é um dado
bastante relevante. Então as coisas podem estar simultaneamente acontecendo. Então, no estresse de cabine naquele momento, começa uma perda de potência. E se o comandante diz, gears up, e sob estresse naquele momento, o primeiro oficial, ele se confunde, e ele puxa os flex, recolhe os flaps, ele pode ter piorado a situação, porque uma coisa é uma perda de potência que você pode tentar sanar com ações que você reverte ali, né, a situação do motor e restarta o motor, você tenta novamente levar para uma posição, mas se a pessoa que está ali, ele dá o comando errado, então imagina, o comandante está tentando falar assim, olha, perdemos potência, então recolhe esse trem, mas o cara se confunde, não recolhe o trem, recolhe os flaps. Aí ele ficou numa situação pior, não dando tempo de recuperação para o comandante, porque se pelo menos tivesse havido o recolhimento do trem de pouso, ele poderia arfar, que é o termo que a gente usa inclusive na navegação, jogando o nariz para baixo, ganhando velocidade, depois puxando um pouco para cima, ganhando velocidade, para cima, para tentar estabilizar essa situação se ele tivesse esse tempo, né? Você faz esse movimento da arfagem, né? Trocando energia potencial por energia cinética e tentando ganhar tempo para que ele vá ganhando altitude. Agora, com os trens de pouso abertos, e se alguém fechou, isso vai ser fundamental. Se esses flaps foram fechados, então o avião estava condenado. Ele não conseguiria se sustentar, ainda mais com uma perda de potência. Então, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até esse ponto aqui no Modernidade e Ciência. Convido você a um papo reto, direto no canal. Não é esse pessoal que fica vendendo blusinha, né, na internet, né? Faz o vídeo de aviação, mas vende blusinha. Não é o caso aqui do Modernidade e Ciência. Grande abraço.